vocês quiserem estudar isso com calma, pegue esse esquema e vai vendo. Não quer dizer que cada item, ou cada pergunta, ou cada resposta seja 100% dentro do contexto. Está aí todo o contexto onde você pode ler, comparar, extrair e montar toda essa estrutura, ok? O mesmo vale para qualquer outro item. Depois nós temos aqui o desenvolvimento do ramo do espírito. No desenvolvimento do ramo espiritual nós temos que o princípio inteligente universal, ele transita para ser apenas princípio inteligente. Quando nós chegamos em princípio inteligente, a partir daqui nós podemos dizer que é quando o espírito é considerado simples e ignorante. Ignorante no sentido de que não sabe nada, está começando a brincadeira de viver. E simples porque não sabendo de nada também nem tem culpas, nem virtudes, não tem nada. Ele vai começar a grande jornada do seu progresso. Vale a ressalta: progresso e não evolução. O espírito progride, a matéria evolui. Vocês percebem que há diferença entre uma coisa e outra? A evolução, ela independe do seu querer. Nós vamos evoluindo, vamos mudando. Como eu costumo dizer de brincadeira, até um pé de alface evolui. Agora, progredir depende da determinação de cada um. Quem quiser progredir, que se decida. Se você não quer progredir, você vai passar muito tempo estacionado, mas uma hora você vai dizer: mas não é possível, eu ainda estou nessa até hoje. A partir daí você progride. Aqui nós temos o início do progresso do espírito. Então ele progride até um dia ser espírito propriamente dito. Então esse é o caminho do espírito. O caminho da matéria, nós temos que o fluido universal é uma fonte, ela gera um grande campo. Esse campo se chama fluido cósmico. Meu Deus, como dá sono depois do almoço. Não são os obsessores não, é barriga cheia. Barriga cheia é um negócio sério. Então você tem que servir só o caldinho. Só o caldinho lá no mundo. Mas nem caldinho, nem café, para esse tipo, é como dizia Jesus, para essa raça de espíritos. Qualquer sopro é um obsessor. Quanto mais caldinho você colocar para dentro, mais eles vão dormir. O negócio é tirar os caldinhos, tira tudo, mas vamos lá. Se preocupe não, que depois você chega em casa e vai dizer: mas o que foi que ele disse? Aí já era. Mas vamos em frente. Nesse fluido cósmico, é aqui onde a matéria começa a se autocombinar. Combinar aqui é uma palavra extremamente restrita, porque não é só uma combinação, é combinação, interação, é tudo. E a partir daí aí que surgem, aqui didaticamente, dois grandes ramos. O ramo da matéria e da energia passiva, ou seja, não tem nenhuma ação por enquanto, e do outro lado o fluido vital, também passivo ou desativado. No fluido vital tem dentro dele uma outra zona, um outro campo que se chama princípio vital. Por que isso? Essa parte daqui nós podemos chamar de parte mais bruta, mais densa da matéria. E aqui nós temos a parte mais sutil, que é o fluido vital. Só que o fluido vital ainda é muito denso. Então, dentro do fluido vital existe uma área que é mais sutil ainda, que é o princípio vital. Por que há necessidade disso? Por conta da diferença que existe entre espírito e matéria. A matéria, qualquer ela que seja, é muito densa. E o espírito, como definição do outro ramo, em qualquer nível ele é sutil.
Então o espírito é muito sutil, a matéria é muito densa. Como é que um pode interagir com o outro? Só se tiver um elemento de conexão entre os dois. Esse elemento de conexão tem que ser o mais sutil possível para possibilitar a interferência direta do campo sutil, que é o do espírito. É por isso que há necessidade do princípio vital no fluido vital. Aí o que acontece? O espírito, para incidir sobre a matéria, ele pega da matéria o princípio vital e se conecta nele. Na hora que ele se conecta nele, ele se conecta com a matéria, e a matéria ganha vida. E isso está explicado aqui, esquematicamente. O espírito, em qualquer momento, ele acessando o princípio vital, ou seja, esse é o meio de intercâmbio entre o ramo do espírito e o ramo da matéria. Esse princípio vital, quando acessado pelo espírito, ele agora passa a gerar um determinado comportamento. Aqui, para efeito de esquema, nós voltamos a reunir fluido, mas é matéria e energia, está aqui, matéria, energia passiva, mais o fluido vital, mais o princípio vital inativos. Ou seja, é como se a gente tivesse uma matéria sem qualquer conexão com o espírito. Então aqui eu tenho uma matéria isolada. Se ela está isolada, o que tem ali de energia, o que tem ali de matéria propriamente dito, o que tem de fluido vital e o que tem de princípio vital, está tudo fechado dentro da sua casca. Não tem como acessá-lo. Neste momento em que o espírito ativa o princípio vital, aqui surge a ligação. Quando acontece essa ligação, princípio vital que estava desativado no princípio, agora ativado, ele ativado, reagindo com tudo isso que estava passivo e inativo, transforma agora matéria e energia passiva, mais o fluido vital e o princípio vital ativado, e isso aqui agora se transforma em vida. Então a vida se dá pela união do espírito com a matéria, e para que isso se dê é preciso ter o ponto de conexão, e esse ponto de conexão é o que chamamos de princípio vital. Este mesmo esquema no livro Manual do Passista está resumido a isto. Aqui nós temos a zona chamada fluido vital. Esse fluido vital tem essas partículas, pontinhos aqui, que aqui está um deles ampliado, que nós colocamos graficamente apenas para dizer que isto aqui é um princípio vital desativado. Então aqui está o fluido vital, os princípios vitais desativados. Num dado momento existe a ação do princípio inteligente, ou seja, a ação do espírito. Ele atua através do princípio vital, que está aqui ampliado do mesmo jeito, só que na hora que ele atua, esse princípio vital começa a se movimentar e dá movimento ao fluido vital. E o fluido vital com movimento, ou seja, o fluido vital, campo vital ativado, é que gera a chamada vida orgânica. Essa é a estrutura, esse é o esquema. Aparentemente isso é bem simples, lógico, depois de todo decantado dessa maneira ele é simples, mas isso é um esquema mais complexo, e é bom que seja complexo, porque mostra a possibilidade que a gente tem não só de estudar, de discutir, inclusive de abrir campos para outras ideias, outros raciocínios, outras posturas. Então este esquema, eu digo assim, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas depois que eu concluí esse esquema este, que eu demorei quase 2 anos para concluir, porque foi muito complicado, porque quando eu tinha certeza que Allan Kardec tinha dito uma coisa, ele dizia outra. Quando um dizia, daqui a pouco dizia outra. E depois, lendo ainda Allan Kardec, como eu disse, escolhemos aqui apenas Livro dos Espíritos e a Gênese. Mas quando lendo o livro dos Médiuns, a gente encontra numa dissertação do espírito Erasto, ele usando uma expressão que mostra o quanto os espíritos estavam adiante do tempo em relação a nós. Quando ele se referindo ao fluido universal,
fluido universal mesmo, que estava nesse outro esquema, quando ele se refere ao fluido universal, ele diz assim: a primeira mãe, a primeira avó, do mesmo objeto, a eterna geratriz. Ora, hoje em dia a gente concebe mãe e avó de um mesmo elemento. Inclusive, recentemente passou na televisão um desses casos em que a mãe emprestou o útero para gerar o filho da filha. E que coisa curiosa, o neto é filho. E aí o que é? Mas a gente hoje já racionaliza isso. Mas ao tempo de Kardec era impossível você imaginar dessa maneira. Aquilo significa que o espírito Erasto estava dizendo que havia uma outra estrutura, uma outra conectividade que passava despercebido de todos nós. Ele dizendo que o fluido universal era de fato uma grande fonte, era uma grande matriz, ou como ele colocou, uma eterna geratriz, uma eterna geradora. Então o fluido universal é essa estrutura que dá partida para os outros. E os outros são a combinação do fluido cósmico, que aí aqui está. Eu costumo dar o crédito, porque realmente é. Eu um dia encontrei isso há muitos anos na internet, essa imagem, e eu pensei assim: esse cara, ele deve ter ou assistiu algum curso meu, ou então ele pensou igual eu. Porque eu costumo dizer, para tipificar um exemplo, o fluido universal é uma vela, e o fluido cósmico é o que sai da vela. Então uma vela, ela está ali pronta para gerar tudo. Na hora que a vela é acesa, aí aparece luz, calor, sombra, ondas, aparece tudo a partir de uma vela acesa, que é exatamente a ideia do fluido universal e do fluido cósmico. Aqui eu tenho o fluido universal. Na hora que eu acendo, aí começam a surgir todas as outras variantes e combinações. E aí eu tenho fluido cósmico, fluido universal, fluido cósmico e produto agora do fluido cósmico, todo o universo. Então essa é uma boa imagem que simboliza todo esse esquema que a gente viu.